Vamos lá. Gênesis capítulo 33, versículo 12. Diz assim: disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto a ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, e eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo gente contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. E assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. A palavra Sucote significa tenda. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Essa semana, como nesse mês, nós estamos falando um pouco sobre avivamento. E ontem, no café com pastores aqui, foi muito forte o que Deus fez, irmãos. A gente sai daqui, a gente sai quebrado, porque a gente é provado por tudo que denuncia. A palavra de Deus foi muito pesada, muito forte. E quando nós estamos com pastores e líderes, a gente não escolhe palavras para falar, não. A gente fala, porque a gente também é um pastor, não é? E eu acredito que Deus está trazendo uma cura aos púlpitos e aos altares da igreja brasileira, não é? Você crê nisso? Você está vendo isso? Parece que o povo se alegrou mais em orar. Parece que o povo está gostando mais de buscar Deus, né? E eu sempre digo isso, que os dias difíceis nascem os homens criativos, né? E Deus deixou bem claro que é um processo isso. Se você ler Êxodo 23, do versículo 28 a 30, quando Deus fala para o povo que está entrando na terra, Ele diz: olha, eu não vou tirar esse povo de uma vez só. Eu vou tirar eles devagar, para que os animais da terra, os animais selvagens da terra não tomem a terra. Então eu vou tirá-los de pouco em pouco. A cada ano eu vou tirar um pouco. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Eu preciso entender que nem tudo Deus faz de repente. Tem coisas que Deus faz e tem um processo. E eu não posso ser leviano com o processo. Em toda a Bíblia você vai ver um processo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Talvez esse foi um dos privilégios que Adão não teve, de ter nascido como um feto, como um embrião, né? Como feto, como um bebê, como passou pela fase de amamentação e foi crescendo. Adão já nasceu grande, Jesus viveu isso. É um processo, a vida é um processo, né? A semeadura é um processo, a igreja é um processo. Tudo que você vai viver, você tem que respeitar o processo. E às vezes, na nossa ambição de chegar rápido e chegar cedo, a gente vai criando falsas linhas de chegada, e a gente pensa que já chegou. A vida é um gerúndio, irmão, é ando, ende e indo, né? É crescendo, é se estabelecendo, é se movimentando, ando, ende e indo. Isso é um gerúndio, a vida não para, né? A vida ela flui, é um fluxo. É o fluxo da vida, você não pode parar, né? Um músculo que para, ele atrofia, né? Uma parte do seu corpo que não recebe mais sangue, ela atrofia. Então nós precisamos pensar nisso, porque as pessoas, nós vivemos uma geração do fast food gospel, né? Das coisas rápidas, das coisas práticas, onde as pessoas são convidadas para fazer 7 semanas da vitória, 7 semanas do avivamento, e aí você acha que Deus vai resolver sua vida em 7 semanas, e a gente faz jejuns e estabelece prazos e dias e dá até hora para Deus. E eu não quero ser leviano aqui no falar, mas eu já fui ensinado para homens para determinar a data para Deus, e eu acho que isso é uma vergonha,
Às vezes Deus fala, eu vou fazer em tal dia, e acontece, mas você tem que aproveitar o tempo, né? Porque mais do que chegar rápido, irmão, eu tenho que aproveitar e curtir a jornada. Existe uma jornada na vida cristã, amém? Eu acabei de falar para você dos 36 anos de casamento, meu e da Iraci, e a gente tem mais coisas boas para contar do que coisas ruins. Mas se nós não superássemos as coisas ruins, nós não teríamos coisas boas para contar. E as pessoas hoje, elas têm dificuldade, né? Parece que perdoar virou pecado. Parece que recomeçar virou pecado. Parece que todo mundo que tem que recomeçar na vida está em pecado. Por quê, pastor? Porque as pessoas têm dificuldade. A vida é tão corretinha, tão certinha, que ninguém aceita defeito, ninguém aceita problema, ninguém aceita dificuldade. E eu vou te falar, querido, a pedagogia de Deus, ela te ensina a viver isso, a viver superações. Um homem que não tem assim, desejo de recomeçar na vida em algum lugar, em alguma coisa, dificilmente ele chega até o fim. A vida é uma vida de recomeço. Não há trevas, não há dificuldade que possa impedir da vida continuar. Amém? Você fala com uma pessoa hoje, amanhã ela está morta, né? Você vai na festa de aniversário dela num ano, no outro você vai no velório. É assim que acontece. Isso é a vida, é o fluxo da vida. Agora tem coisas anormais que acontecem nesse fluxo, e nós precisamos entender isso. Você é salvo em um só dia. Deus tirou o povo do Egito em um só dia, mas leva tempo para transformar o ambiente. Por isso eu não posso desistir da jornada. Eu preciso encontrar o ambiente e a velocidade adequada, porque vai ter tempo que eu vou ter que acelerar a minha vida, e vai ter tempo que eu vou ter que diminuir o passo. Vai ter tempo na minha vida que Deus vai dizer assim, você tem que andar mais rápido. E às vezes o tempo é rápido, mas para algumas pessoas, para as outras não. Amém? Parece que tem gente que está dando resultado agora e outros não. E daqui a pouco parece que a chave vira. Parece que pessoas que não deram resultado, elas começam a dar resultado. Por quê? Porque elas respeitaram o processo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Primeiro tem o átrio, depois o lugar santo, e depois o santo dos santos no tabernáculo. Primeiro Jesus é o caminho, se torna verdade para você, até se tornar a sua vida. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. É algo contínuo, é processual. Primeiro você faz o bom, o agradável e o perfeito. Por isso que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Não se trata de largar coisa ruim e pegar coisa boa. Se trata de largar o que é bom para viver o que é perfeito. Porque nem tudo que é bom é perfeito. Pode ser bom, mas não edifica. Pode ser bom, mas não é modelo. Então eu e você precisamos entender isso. Então se eu fosse colocar um tema nessa mensagem hoje, eu estou com muita vontade de falar disso, porque tem dias que eu acordo pilhado. Eu quero ir para a rua, irmão. Eu quero ir para a rua, nem que seja para dar paz do Senhor para todo mundo. Tem dia que eu acordo pilhado, eu me arrumo, já acordo e tal, me arrumo e eu disse, vai onde? Eu preciso sair. E tem dia que eu fico em casa, vou hibernando. Aí esses movimentos a gente pensa, aconteceu alguma coisa? Não é que aconteceu alguma coisa, você tem que entender o tempo e o modo de cada coisa debaixo do sol. Vai ter tempo que Deus vai dizer para você acelerar. E vai ter tempo que Deus vai dizer, segura a onda. Segura a onda aí um pouco. Mas está todo mundo indo e eu ficando. Descansa. Todo mundo ia para a guerra e Davi ficou em casa cuidando das ovelhas do pai. Aí o pai disse assim, você tem que levar comida para os seus irmãos, eles estão muitos dias lá. Pai, mas vai lá. Ele não foi brigar com ninguém, ele não foi derrubar gigante nenhum. Ele foi levar comida para os irmãos. Por isso que é bom servir os irmãos enquanto você não está na sua vida de sucesso. Por isso que é bom continuar servindo os irmãos enquanto as coisas boas parecem não acontecer na sua vida. Porque enquanto você está servindo os irmãos, as oportunidades de Deus sempre aparecem na sua vida. E Davi foi levar comida para os irmãos, ele ouviu um cara gritando, não tem homem aí? E aquele cara não estava lá um dia, ele estava 40 dias. Imagina que ambiente de opressão, de intimidação. Só que Davi não estava naquele ambiente.
Às vezes Deus segura alguém para não permitir que ele entre em alguns ambientes. Davi vem de fora, está todo mundo com medo naquele ambiente. Davi vem de fora, com um estilingue pendurado. Ele não tinha uma arma, ele tinha na bagagem queijo, vinho, passas, para levar para os irmãos. Aí ele chega e escutou alguém gritando: não tem homem aí? E ele pergunta para o pessoal: sim, ninguém vai fazer nada? O cara diz: não, pai, você não faz isso. Você já viu o tamanho desse cara? Ele tem 3 metros de altura. Você já viu de onde é que esses caras? Esses caras são grandes, ele tem mais irmão. Mas ninguém vai fazer nada. Irmão, ele se indigna. E aquele menino que foi levar comida, que não tinha cara de guerreiro, não tinha roupa de guerreiro, não tinha arma de guerreiro. Mas quando abre a janela de Deus na sua vida, quando abre a porta do céu na sua vida, quando chega o dia da oportunidade, oportunidade vem de tempo oportuno. A palavra oportunidade vem de tempo oportuno. O que é uma oportunidade? É você viver com Deus até esperar o tempo oportuno. É você ser paciente esperando o tempo oportuno. Porque a maioria de nós desiste no caminho. Por quê? Porque desiste no caminho, porque as coisas não acontecem como nós queremos. E nós não vivemos o tempo oportuno. No tempo oportuno de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo oportuno de Deus, o que você levou 20 anos para acontecer na sua vida, acontece em 20 dias, ou talvez em 20 horas, ou talvez em 20 segundos, ou talvez em 20 milésimos de segundos. Porque é assim que Deus faz. Por isso eu preciso estar num ambiente onde Deus governa. Porque no ambiente onde Deus governa é o Kairos de Deus. Eu ando no passo de Deus. Eu não ando no meu passo querendo que Deus resolva meus problemas. E se eu acelero ou se eu recuo, eu posso estar saindo do propósito de Deus. E eu preciso encontrar o ambiente e a velocidade adequada. Ambiente e velocidade adequada. Esse era o nome que eu colocaria nessa mensagem. O ambiente e a velocidade adequada. Porque todos nós temos um ambiente e uma velocidade adequada. Você vai ver que coisas que você esperou. Agora, como esperar isso? O problema é que eu espero, mas fico excomungando. O problema é que eu espero, mas fico invejando os outros que já receberam. O problema é que eu espero, mas eu não tenho paciência para viver as fases de Deus na minha vida. E esse texto aqui, ele fala muito comigo, porque, olha irmãos, andar no passo de Deus não é fácil. Esaú, nesse texto ele convida Jacó para ir junto, mas ele disse: não, eu não posso andar no seu passo. Esse é o problema quando você quer andar no passo de todo mundo e não sabe qual é o passo que você tem que andar. Tem gente que passa pela sua vida e te acelera. Tem gente que passa pela sua vida e te desanima. E o homem que se preza, a mulher que se preza, quando passar pela vida de alguém, não tem que trazer a pessoa para caminhar nos seus passos. Tem que levar a pessoa a caminhar nos passos de Cristo. Amém? Porque eu posso estar num momento acelerado da vida e você não. Ou você pode estar num momento acelerado da vida e eu não. E eu preciso entender as fases. Amém? Porque quando muda a época, muda a forma de fazer. Para Abraão, quando tinha fome na terra prometida, que ele chegou e tinha fome, ele correu para o Egito. E Deus não ficou feliz com isso. Tanto é que ele quase perdeu a sua família. Sai do Egito, ainda traz Agar junto com ele. Para Isaac, Deus já deu uma palavra. Deus disse: não desça ao Egito, Isaac. Planta nessa terra. Fica nessa terra. Para Jacó, Deus disse: desce ao Egito com teu filho. Vai lá e abençoa Faraó. Então você precisa entender que talvez para os seus antepassados ou para 10 anos atrás Deus te falou uma coisa. E você estabeleceu um padrão de vida a partir daquilo que Deus te disse. O problema é que Deus continua falando e você não para ouvir. Porque Deus falou para Abraão, disse: mata teu filho, teu único filho, aquele que tu amas. Abraão pegou o fogo, botou a lenha sobre o menino, subiu Moriá. A sorte que Abraão continuou ouvindo a Deus. Porque quando ele ia matar o menino, Deus disse: chega, não precisa.
Ele poderia ter, não, Deus falou comigo faz 3 dias. Mas Deus falou há 3 dias, falou ontem, falou antes de ontem, falou hoje, vai falar amanhã. E você tem que ficar atento para a voz de Deus, porque Ele pode mudar a ação dele na sua vida em algum momento. Você se preparou para uma coisa, você se preparou para matar um menino, e Deus diz não. Deus continua falando e se revelando e se manifestando. Eu não posso, a oração de ontem foi para ontem, irmão. A comida de ontem ela já está no esgoto. Hoje você precisa comer de novo. Hoje você precisa se abastecer de novo. E você não pode estar firmado numa palavra que você recebeu e Deus continuou falando e diz: eu estou mudando a forma de fazer, e você não entendeu. Eu estou mudando a movimentação da sua vida, da sua casa, da sua família. E aí, por você pré-estabelecer um arquétipo, um protótipo de como você se movimentaria, você não acredita que Deus pode mudar você. Por quê? Porque você falou um dia que não ia fazer isso, e agora Deus está dizendo: eu quero que você faça isso. E aí você tem vergonha das pessoas que você disse que nunca ia fazer. Dá um amém, pelo amor de Deus. Posso continuar? Tá se... Tá? Aham. Tá associando alguma coisa aí? Tá entrando a palavra? Você está me entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque Jacó agora saiu da casa de Labão, alcançou estabilidade, saiu da casa de Labão, prosperou poderosamente, casou-se com a mulher que ele amava, tem filhos abençoados, se encontrou com o irmão no caminho, ou melhor, se encontrou com Deus antes de se encontrar com o irmão. Está tudo certo na vida de Jacó, tudo bem. Ele poderia dizer: agora nós vamos arrebentar. Cheguei, alcancei a plenitude de um varão perfeito. Mas quando ele encontra o irmão, que era guerreiro, Isaú diz: vamos comigo, vamos. Ele diz: eu não posso. Ele olha para trás, ele vê seus meninos, sua família, seus rebanhos. E naquele momento ele não tinha que acelerar, ele tinha que diminuir o passo. Ele disse: eu tenho que andar no passo dos meninos, eu tenho que andar no passo do rebanho. Irmão, agora ele precisava diminuir o passo para proteger as suas gerações posteriores. E eu sei que Deus está falando contigo. O rebanho que mais protege a sua vida é a sua família. O rebanho que mais protege a sua vida é a sua família. Por isso você tem que andar no passo dela. Ah, mas a Bíblia diz para deixar pai, mãe, irmão, e esposa e filhos. Esse é o problema. Esse deixar não é abandonar. Esse deixar não é largar a mão. Esse deixar é dizer assim: eu sou a sua prioridade, mas eles são o teu velocímetro. Eu sou a tua prioridade, mas eles são o teu velocímetro. Vai chegar um momento que você vai acelerar, vai chegar um momento que você vai ter que diminuir. Essa palavra, irmãos, ela fala muito comigo, porque Jacó poderia agora acrescentar, turbinar o carro, podia botar gasolina azul nele, porque agora está tudo certo com ele, tudo certinho com ele, tudo abençoado com ele. Ele está rico, próspero, casou com a mulher que ama, tudo certinho na vida de Jacó. Se encontrou com Deus, Deus mudou o nome dele, Deus deu um novo nome para ele. Ele poderia, ir no podcast e dizer assim: não, agora eu só estou esperando o mistério de Deus, porque eu estou bem na fita. E Deus diz: não segue o passo do guerreiro agora segue o passo da tua casa, da tua família. E eu vou te falar uma coisa: parece que não, mas a tua família é que protege o seu rebanho. A tua família protege o seu rebanho. Por isso, é um tempo, nós talvez nunca vivemos esse tempo. Eu não conheço outro tempo, nunca vivi nele, eu conheço por lei, mas eu nunca vivi no outro tempo. Eu vivi nesse tempo. Então eu estou vivendo num tempo agora que eu sei que parece que Deus está trazendo estabilidade para a família. No pior momento da terra,
No pior momento que parece que a família perdeu o seu sentido, Deus vai trazer estabilidade para a família, irmãos. Então, por favor, o sucesso empresarial não substitui o fracasso na família. O sucesso ministerial não substitui o fracasso da família. Você pode ser um grande líder, um grande pregador, um homem rico, milionário, mas a sua família é a estabilidade, porque é o que vai sobrar ao redor da sua cama quando você estiver no leito de morte. Então preserve a família. Sabe o que eu vejo? Eu vejo crentes aceitando Jesus, virando pai evangélico e não visita mais a família. Não vai mais na família porque a família não é crente. Porque a família adora imagem, porque minha família é tudo bruxo. E você está fazendo o que aí? Perdendo tempo. Não, eu não tenho comunhão com a minha família, porque você tem comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com a sua família. Eu vou repetir de novo. Se você tem comunhão com Deus, Deus vai dizer para você assim, ó, diminui o passo, que eu vou te ajudar a você andar no passo, e a sua família vai andar no teu passo. Amém?